Então, é a defiriprona. Eu já usei fluoxetina e dá uma relação adequada, mas é off-label. Agora, não tem como ele ir de 11 mil para 3 mil se for de sobrecarga de ferro. É impossível recebendo transfusão dessa forma. Então, ele tem um estado inflamatório enorme. Essa ferritina de 3 mil provavelmente reflete mais a sobrecarga do que as 11 mil que ele tinha. Então, eu acho que aí no caso, a gente já sabia que com proteinúria dessa forma, aí o clearance deveria ser mais alto do que ele ia ter complicação com deferazirose, né? Acho que não tem dúvida. Agora, não tem estudo com deferazirose em paciente com alteração renal, só tem indivíduos com clearance creatinina normal. A diferiprona é uma opção, off-label também com mas antes disso eu faria uma avaliação hepática, ou com a biópsia ou com a ressonância, para avaliar o fígado e avaliar também a quantificação de ferro, para ver até que ponto esses 3 mil representa sobrecarga de ferro, para pensar. Outra coisa, nós tivemos um caso interessante, que é essa coisa do depósito renal de ferro. É um caso que nós vimos, impressionante a quantidade de ferro que tinha, porque além disso ele tem a questão da hemólise intravascular, que não é o predominante do foxtrol, mas pode ter. E ao longo do tempo ele foi agravando a doença renal em função também desse depósito brutal de ferro que nós observamos nesse paciente, e foi por um achado, o tomografista avaliou e viu que os 2 rins estavam pretos, e aí a gente tomou uma outra decisão em relação ao talquelante, tobesterol, que é uma ação mais intensiva, e isso melhorou a função renal dele. Obrigada. Agora eu vou chamar a doutora Gisele, nefrologista, ela vai falar sobre um outro caso também. Eu vou apresentar um caso jovem, de 41 anos. Esse caso é um caso que é acompanhado pela doutora Liege, lá do Hemominas, e a gente trouxe para ilustrar. Então, esse jovem, ele apareceu pela primeira vez lá no Hemominas em 1994, então até então ele estava com 23 anos. E ele é natural de Raul Soares, Pedrinho. Eu esqueci de falar. Então, o que ele tinha nessa primeira avaliação era, referiu que o diagnóstico da anemia falciforme foi feito aos 9 anos, né? Ele tinha tido recentemente uma intervenção urológica por causa da correção de priapismo e tinha várias úlceras em péssimos estados nas 2 pernas, úlceras maleolares. Havia também um raio-x com um aumento da área cardíaca. No exame físico que chamava a atenção era a icterícia e uma hepatosplenomegalia. Ele usava transfusões regularmente e o controle dele era irregular, lá no Hemominas. Os dados laboratórios, a hemoglobina basal dele era em torno de 5,7, o leucócito em torno de 3.760, reticulócito de 14,4, plaqueta de 303.000, um VCM de 116, eritroporese de proteína A2, 3% e S97. Em 2002, ele iniciou o uso de hidroxiureia. Ele tinha também muitos episódios de dores frequentes, então usava recorrentemente o anti-inflamatório
né? Em 2005, a hidroxiureia que ele começou em 2002, ele interrompeu, e também teve uma ausência do controle até 2008. Em novembro de 2008, o hematologista observou um aumento da ureia e da creatinina e encaminhou ele para o nefrologista. Em novembro de 2009, esse paciente ele foi internado, né, com dispneia, com edema, elevação de pressão, e aí foi iniciado IECA para ele. Em 2010, ele foi submetido a uma biópsia renal. E a biópsia renal mostrou hipertrofia glomerular discreta, com áreas de segmentares de mesangiólise, esclerose e sinéquias focais, atrofia tubular multifocal com cilindros hialinos e fibrose intersticial moderada, hiperplasia da fibrosa acentuada da íntima arterial. Em 2010 também foi iniciada a eritropoetina para ele, na dose de 3.000 3 vezes por semana. Foi iniciada também terapia com EJAD, 3 vezes por dia, né? E em 2011, em junho de 2011, o nefrologista iniciou ferro venoso para ele, que foi suspenso logo em seguida, né? Por causa de uma ferritina muito alta. Em novembro de 2011, o hematologista iniciou o Desferal para ele. Aí a gente tem uma tabela com os exames, né? Que a gente observa que em dezembro de 2000 ele tinha já uma proteína de 3,2 gramas, uma creatinina de 1,5, né? Uma ureia de 64. Em seguida, depois, em dezembro de 2009, a creatinina foi para 3,4, ureia 98, clearance de 18. E uma proteína de 5,8 gramas. Em janeiro de 2011, nessa consulta, em janeiro de 2011, ela até falou com a hematologista que a função renal dele tinha melhorado. A gente ficou achando que melhorou, mas realmente tinha melhorado. Ele teve algum fator de agudização que melhorou, voltou para a esclírose de 62. Outra tabela de exames, aí já agora em abril de 2011, junho e até a diálise. Em abril de 2011, ele tem uma história de que ele foi internado com a pneumonia e fez algumas sessões de hemodiálise. E novamente em agosto, ele piorou de novo e entrou em processo de diálise crônica. A ultrassom dele, que a gente não tinha falado até então. Em 2009, ele tinha ultrassom normal e no ultrassom de 25 de dezembro de 1º de 2012, ele tinha alteração da ecogenicidade do parênquima. E já sinais de nefropatia crônica. Eu tinha colocado lá antes, na verdade foi em janeiro de 2013, que ele internou com pneumonia e uremia e foi submetido a algumas sessões de diálise. E depois foi interrompido. Em maio, de novo, abril, ele fez novamente algumas sessões de diálise, interrompeu e em julho ele fez fístula e agora ele está em programa de diálise crônica. E em outubro, ele esteve no ambulatório de transplante do Hospital Felício Roxo para estudo para ver a possibilidade de transplante renal. Tá? Isso aqui são os exames dele, né? Janeiro de 2013, 6 de creatinina, 380 de ureia, um clearance que é menor do que 20. Uma proteína de 1,8 gramas, potássio de 5,7. Em março, ele tinha esse fósforo de 9,1
a ferritina de 2.127, abril de 2003, 8,5 de creatinina, 300 de ureia, proteinúria de 1,2 gramas, potássio de 6,5. E agora em agosto, 5,4 de creatinina, 96 de ureia. Ele está em diálise 2 vezes por semana e está em estudo para transplante. Os questionamentos quanto ao uso de eritropoetina, né? E quanto à possibilidade ou não de transplante renal nesse paciente. What is the hemoglobin level? I missed that in the last table. Repeat. The hemoglobin level. What is it? Okay, very low. Yes. So I think that the answer to your question is yes and yes. I think if the hemoglobin is so low, and the goal is to keep the hemoglobin as high as possible, at least in the 10 range, I think the erythropoietin probably will help in concomitance with the hemodialysis. And certainly we know that the survival of patients with nephropathy who are transplanted is superior to dialysis, and we need to do it fast because, as I mentioned earlier, the mortality within a year is about in the 20% range or so, and generally after they're diagnosed with renal failure, the mortality usually occurs within the next 4 years. So I think definitely the patient should be referred for transplant. O que me preocupa nesse caso é que as funções sociais dele parece que são muito ruins. Há vários abandonos de tratamento. Quanto ao transplante, I do agree with you. I think that one of the issues is the compliance. Although ideally a transplant is indicated, I think you need to discuss that within the team. And the team should include social workers, should include psychologists. And if you feel that you're putting the patient at higher risk if you do a transplant, then the answer would be no. I think you have to individualize the patient. I think the patient needs to understand, the family needs to understand that if they are compliant, it's much improved. I think they need to understand what the chances are for survival. And if they are on hemodialysis alone, the chances are much lower. I think you need to educate them well so they understand what the risk for their non-compliant is. But if they are not coming, I mean, are they coming to the hemodialysis regularly? I suppose they are. So you need to see, you need to evaluate and talk to them and tell them what the situation is. But if you feel they are not going to comply, then certainly you should not do a transplant because then you could die as a result of immunosuppression. Acho que a doutora Ofélia tocou num assunto que nos preocupa muito no pai, que é exatamente a questão da equipe multidisciplinar, né? Da importância que nós temos de essa equipe. Então, assim, não só a questão da psicologia, do serviço social está muito junto, mas a gente percebe nesse caso assim, como que vai ser bom quando o nefrologista estiver mais próximo, o hematologista e discutindo, que eu acredito que essas dificuldades elas vão ser sanadas, né?
Essa é a proposta do TAP. Eu ia fazer uma pergunta para os nefrologistas em relação ao valor do potássio. Porque esses pacientes costumam ter um nível sério de potássio de 5, 6 ou mais. E isso já é muita coisa fora desse cenário, né? Quer dizer, qual é o valor que a gente começa a ficar preocupado para tomar alguma conduta em relação à arritmia e tal, levando em conta que o paciente com doença falciforme, e se quando tem doença renal, esse valor muda. Essa pergunta é ótima, né? É importante dizer que os pacientes com doença falciforme, eles têm uma alteração tubular que é semelhante a uma ATR tipo 4, né? Que é uma acidose tubular renal que cursa com hipercalemia. Então, em geral, eles toleram valores um pouco mais elevados por um período mais crônico de tempo. Então, é claro que depende de qual que é o potássio basal do seu paciente e isso deve ser seguido e obviamente, levado em consideração se é uma elevação aguda ou se é um paciente que está cronicamente com esse potássio elevado. O mais provável é que esse paciente tenha uma elevação crônica desse potássio em função dessa alteração de transporte de íons de hidrogênio no tubo distal. Então, na verdade, como qualquer nefropatia tubo-intersticial crônica, esse evento é bastante comum na doença falciforme. Então, sim, mas você tem um paciente com 6, 6,5, ele chega com 7,5? Se ele é 6, 6,5, você não tem que preocupar, porque certamente ele não vai ter nenhuma alteração decorrente disso, porque ele é cronicamente 6, 6,5. Então, o que vai dar o caráter de acuticidade é a avaliação clínica mesmo, fazer um eletro, ver se esse paciente tem arritmia.